Olá, nós vamos falar sobre métodos comportamentais para diminuir o risco de suicídio. Vamos falar das estratégias para trabalhar com pacientes com risco de suicídio. As estratégias elas podem oferecer recursos, entre os quais o terapeuta pode escolher ao trabalhar com pacientes em risco de suicídio. Como, por exemplo, você pode iniciar um plano de ação comportamental para ajudar o paciente a sair das profundezas da desesperança. Se ele começar a tomar uma atitude que reduza a angústia ou mostrar um mínimo de prazer e de sensação de realização, sua esperança no futuro pode melhorar. Pode-se usar um método de redução de ansiedade, como treinamento de relaxamento, como uma distração de pensamentos suicidas, né, de uma maneira de aliviar emoções dolorosas. Né. Uma iniciativa de resolução de problemas pode ser benéfica para que ele encontre maneiras de enfrentar um estressador associado a algum pensamento suicida. Vou falar para vocês sobre um método que pode ser usado na redução da ansiedade, como treinamento de relaxamento, distração de pensamentos suicidas e uma maneira de aliviar essas emoções tão dolorosas. Várias técnicas e um recurso que é bastante utilizado é a caixa da esperança. Nela, a pessoa vai colocar lugares, pessoas, momentos, lembranças que foram vividos. Podem ser fotos, podem ser cartas, podem ser músicas, letras de músicas, enfim. Elas vão colocar nessa caixinha tudo aquilo que eles viveram, que valeu a pena viver. Dessa caixinha é trazer a conexão emocional com o que é bom da vida, principalmente nos momentos de resgate. Então, sempre é bom ter essa caixinha. Se puder, ela pode ser virtual, no celular, você sempre conectado, você ter sua caixinha de resgate e você sempre vê os momentos bons que foram vividos, que vale a pena viver, porque a maioria dos pacientes entende o ato de tirar a própria vida como escapatória de algum problema que está vivenciando. É importante entender que a solução virá com o tempo. E esse período é crucial para a evolução do tratamento. Um dos métodos comportamentais para reduzir o risco de suicídio é deixando forte as principais habilidades. A boa relação entre terapeuta e paciente é importante porque nesse momento eles vão trabalhar junto essas habilidades. Algumas semanas antes de ser encerrado o tratamento, o terapeuta deve pedir ao paciente que revise e de uma maneira organizada façam anotações. Por quê? Porque essas anotações, eles podem usar elas no futuro eventualmente. Caso esse paciente não tenha feito nenhuma anotação no momento das sessões, ele pode criar um caderno de terapia ou um kit de esperança. Esse kit de esperança tem a função de auxiliar a memória, que consiste em uma coleção de itens significativos que lembram ao paciente razões para viver e pode ser consultado em um momento de crise. Tudo isso pode ser feito no período das últimas sessões. Outra forma é revisar e resumir os pontos importantes que aprenderam durante a terapia. Às vezes, esse paciente que está em tratamento, ele resiste ou não consegue escrever. Nesse caso, o terapeuta, ele pode gravar um vídeo ou fazer um resumo escrito das habilidades que eles aprenderam durante o tratamento. Bom, vamos entender um pouco como funciona a orientação da prevenção de recaídas. Então, após a consolidação de habilidades específicas, o terapeuta deve aplicar a prevenção de recaídas, que consiste em quê? Ele vai aplicar exercícios de imagens mentais guiadas, que consiste em quê? O paciente ele vai imaginar crises de suicídios anteriores que ele já tentou praticar, bem como aquelas que podem ocorrer no futuro. O principal objetivo dessa intervenção é permitir que o paciente desenvolva um plano detalhado de como ele deve lidar com certos gatilhos e com a crise em potencial. Desta forma, ele poderá praticar suas habilidades de enfrentamento em um local seguro antes de praticá-las quando ele estiver se sentindo angustiado.
A tarefa de prevenção de recaída, ela facilita com que o paciente tenha em mente uma habilidade específica para que ele possa utilizar durante uma crise. Caso o paciente ele esteja com dificuldade em realizar a tarefa de prevenção de recaída, é necessário trabalhar mais na terapia, até que o paciente consiga aplicar essas habilidades nos períodos de crise. Além disso, essa atividade ela pode ajudar na avaliação de como está o andamento do tratamento, fornecendo informações valiosas. Falando um pouco sobre consentimento e preparação, antes de dar início a uma tarefa de prevenção de recaída, é necessário que o paciente ele seja preparado para o que está por vir. E o que está por vir são emoções dolorosas e sentimentos aversivos. Então, se faz necessário a preparação do paciente para vivenciar essas questões. Inicialmente, é necessário que haja um consentimento verbal do paciente para que o terapeuta dê início a essa atividade. Após a atividade iniciada, o paciente ele é avisado de que esse sentimento e essas emoções eles podem ser resgatados, mas ele também estará ciente de que o terapeuta está ali para guiá-lo e para auxiliá-lo durante toda a sessão a resolver essas questões e, quem sabe, até a ressignificar esses sentimentos e emoções. Dando continuidade à apresentação de Ricássia, vale ressaltar que se faz necessário justificar a atividade a ser realizada ao cliente, para que o mesmo possa adentrar com mais potência e, digamos que seria um alerta para o mesmo, informando que durante o processo pode haver altos e baixos, e nesses altos e baixos pode ocorrer uma crise, diante dessa crise ser consequência de riscos, causando assim um desconforto, um sofrimento ao paciente, porque vai fazer com que ele retome alguns sofrimentos já causados no passado. E quando o mesmo ele estiver enfrentando isso durante o processo terapêutico, ele mesmo, quando ele se vê em risco, ele pode querer pausar, querer parar com esse processo, e essa opinião deve ser prevalecida, deve ser respeitada. Mas isso não implica que o terapeuta, no futuro, possa ir abrindo colchetes e aplicando estratégias no processo da terapia. A terapia com imagem guiada envolve a imaginação para criar uma experiência sensorial e alcançar o objetivo clínico, muitas vezes combinando com técnicas de relaxamento. Com o consentimento do paciente para prosseguir com a tarefa de prevenção à recaída, o terapeuta estimula a utilização desse método para auxiliar o paciente a desenvolver imagens vividas que o levaram à crise suicida, com os olhos fechados e descrevendo em voz alta os eventos, tentando reviver as emoções e os pensamentos que ocorreram no momento da crise. Em seguida, o terapeuta conduz o paciente a uma atividade parecida, só que dessa vez o fazendo descrever a cena utilizando as habilidades cognitivas, como atenção, foco e comportamentais, fazendo ele lidar com o evento e diminuir o risco de suicídio. Depois o paciente vai ser instruído a imaginar uma cena onde ele está tendo uma crise, e aí ele vai descrever o que ele vai fazer de acordo com as habilidades que ele aprendeu na terapia, fazendo assim ele diminuir o risco de suicídio. Após realizar o exercício com imagens, é muito importante que o terapeuta ele questione o paciente. Questionar de que forma? Elogiar esse paciente pelo sucesso na atividade, principalmente por não ser uma atividade fácil. Também é muito importante que ocorra esse feedback, porque é o que melhora essa aliança e fornece informações valiosas para tornar essa terapia mais eficaz. O plano de segurança também é muito importante, que esse terapeuta ele tenha certeza que esse plano de segurança é eficaz caso esse paciente tenha uma recaída e ocorra esses pensamentos suicidas. Por fim, o terapeuta também pode propor novos cenários de crise, a fim de garantir que o paciente tenha a flexibilidade adequada para colocar em prática todas as habilidades adquiridas durante o tratamento em situações específicas,
Também é possível observar que durante essa tarefa, novas informações sobre a crise são expostas, né? Geralmente o paciente expõe essas informações depois que ele já se sente seguro e depois que ali já é estabelecida uma forte aliança terapêutica.